Diante do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a segurança eleitoral e deu uma mensagem direta sobre as Forças Armadas para as Cortes Superiores e para todos os brasileiros em evento de comemoração do Dia do Exército. Ao iniciar, o chefe do Executivo falou sobre a necessidade da transparência do sistema eleitoral, não só para a escolha de presidentes, mas de deputados e senadores. Todos sabem, prezado deputado Arthur Lira, prezado senador Rodrigo Pacheco, que a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós. E quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da República, bem como a composição do nosso parlamento brasileiro. Não podemos jamais ter uma eleições no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição. E esse compromisso é de todos nós, presidente dos poderes, comandantes de força, aqui, obviamente, direcionado ao trabalho do senhor ministro da Defesa. Todos nós somos importantes, todos nós somos agentes desse processo. E eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal. Bolsonaro também falou sobre o papel das Forças Armadas no Brasil, deixando claro como agem. As Forças Armadas não dão recado, elas estão presentes. Elas sabem como proceder, sabem o que é melhor para o seu povo, o que é melhor para o seu país. Elas têm participação ativa na garantia da lei e da ordem, da nossa soberania e do regime ao qual o povo quer viver. E nós sabemos que esse regime, acima de tudo, está a nossa liberdade. Porque todos sabem que um homem ou uma mulher sem liberdade não vive. O papel das Forças Armadas e do Exército todos conhecem. Não só nos momentos difíceis no tocante à esfera política, bem como em outros momentos também, elas sempre estiveram presentes. Nós todos, um dia, militares, juramos dar a vida pela nossa pátria, se preciso for. E todos nós, povo brasileiro, faremos mais do que isso para garantir a nossa liberdade e para garantir que todos, sem exceção, joguem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, também estiveram presentes nesse evento. Assim a gente abre então a edição desta terça aqui de Os Pingos nos Is, trazendo para você a análise de José Maria Trindade, lá em Brasília, que nos diz dessas declarações do presidente Bolsonaro hoje, nesse evento em alusão ao Dia do Exército. Boa noite, José. O presidente colocou ali os pingos nos is, reforçou o papel das Forças Armadas, que não é vontade do presidente só, está na Constituição, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Ô, Vitor, as Forças Armadas são uma exigência constitucional. E lá, exatamente no livro maior das leis brasileiras, né, está o papel das Forças Armadas claramente. Quem quiser se aprofundar, é muito simples. E, muito recentemente, essa instituição brasileira, né, está sofrendo ataques brutais, virulentos, né, e colocando as Forças Armadas de uma forma até ridícula, usando memes e tal. Em guerrilha, em guerra, esta é uma tática de baixar o moral da tropa, e foi assim que o Brasil, durante a Segunda Guerra, foi recebido, com panfletos, dizendo que estávamos de muletas, que éramos cobra, que não sabíamos lutar, e demos um sinal claro de que o Exército brasileiro, a aeronáutica brasileira, né, e eles até colocaram a cobra vai fumar, e fumou, né, e resistiu a tudo. Então isso é uma tática contra as Forças Armadas.
O presidente Jair Bolsonaro falou ali no momento em que os presidentes dos poderes estavam presentes. Isso já é um sinal claro. Em anos anteriores, esses senhores não iam numa celebração assim no quartel militar. E agora eles vão porque entendem exatamente a mensagem do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, valorizam. Mas estão acontecendo reuniões ali unilaterais entre presidentes da Câmara, presidente do TSE, exatamente discutindo momentos políticos e discutindo exatamente sobre as eleições. A história que o presidente conta é importante demais. Uma eleição, ela tem que convencer, primeiro o eleitor, senão o eleitor não vai votar. Primeiro o eleitor, mas também tem que convencer o derrotado e também o vitorioso. É assim que se faz uma eleição. Se não convencer, não adianta. Eu, particularmente, entendo que é possível, tecnicamente, fazer, sim, uma eleição através de urnas eletrônicas e vou além. Acho que devíamos dar um passo à frente e votar através do celular. Nós já fazemos transferências de altas somas através do celular, com identificação biométrica, facial, é possível. Mas tem um grande porém. O povo não acredita. Se o povo não acredita, é porque não pode ser implementado. É o grande exemplo que vem da Alemanha, que admite, sim, admite a seriedade e a possibilidade de se fazer um voto através de urnas. Mas que o povo não vai acreditar, o povo quer ali a prova viva, né? Como dizem alguns ali, o que é o signo e o significante. Então é assim, tem que ser através de algo que todos confiem. É assim que tem que ser a eleição. E o curioso é que o presidente Jair Bolsonaro, que é acusado ali por alguns de ser o ditador, de ser o que prega contra a democracia, fala claramente que dá a vida pela democracia e pela liberdade. Então é um discurso muito bom para marcar uma posição importante, primeiro em defesa das Forças Armadas, mas por aí defendendo a democracia e a liberdade, viu, Vitor? Que é o bem maior, depois, evidentemente, do direito à vida. Para você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. O presidente falou nas Forças Armadas como aquelas que vão guarnecer a liberdade. Quem é que está atacando a liberdade, especificamente no processo eleitoral? É uma conjunção entre o poder legislativo, o Congresso Nacional, e o Supremo Tribunal Federal. É mesmo? Será? Onde é que está isso? Eles vão se fazer de desentendidos, né? Vão dizer, não, nós somos os guardiões da liberdade, nós somos do bem, não é isso que hoje em dia se fala lá na Suprema Corte? Nós somos do bem, quem é do bem sabe quem é do bem, eles são do mal, etc, etc. Porém, o probleminha é que a população, a sociedade brasileira já entendeu onde é que está a caçada à liberdade, entre outros instrumentos, neste famigerado projeto de lei das fake news, que é a lei da mordaça, que vai dar a um juiz e ao juiz supremo, evidentemente, a condição de julgar de acordo com a sua vontade, né, pelo nível de subjetividade que existe nessa matéria. Ele considera que você disse alguma coisa que é fake news e você vai ter que calar sua boca. Então é um projeto terrível, um projeto, a pior medida mais autoritária e antidemocrática da história contemporânea brasileira, que quase passou urgência, e o Arthur Lira, que estava nessa cerimônia, diz que vai insistir. Então a sociedade brasileira já entendeu que existe hoje, entre o Senado, a Câmara e o Supremo, uma ação contra a liberdade. Aí você vai dizer, não, mas será que eles têm um plano? Eu não sei o que eles têm, eu sei o que eu vejo. Eles estão juntos num projeto que caça a liberdade no processo eleitoral, liberdade de expressão. Mas, infelizmente, não é só isso. A outra liberdade, que também foi referida pelo presidente, que é a democracia estar afirmada por um processo eleitoral seguro, também está ameaçada, porque esta segurança foi questionada, a vulnerabilidade foi demonstrada,
a violação do sistema foi demonstrada e o TSE continua querendo agir às escondidas, colocando sigilo sobre estas medidas que estão lá sendo discutidas por essa comissão de transparência, né? Então, é claro, não tenham dúvidas, isso é uma nuvem de incerteza sobre a liberdade, né? Sobre a eleição livre e segura. Então, Vitor, essa bola, né, para que este aceno, olha, as Forças Armadas guarnecem a liberdade, para que elas, né, para que não se dê aquele cenário que ninguém quer, né, que é você dizer, olha, as instituições pararam de funcionar. O árbitro da eleição, um deles, né, estava em Boston, dizendo que um dos participantes, no caso o presidente, é o inimigo. Depois ele negou que fosse aquilo, mas era. O que torna, evidentemente, pior ainda o caso, porque ele faz aquela alegação, no caso do ministro Luiz Roberto Barroso, e depois nega, como eles sempre fazem. O TSE curte postagem aí contra Bolsonaro, depois eles negam, mas todo mundo viu. Isso é um processo tranquilo, harmonioso, confiável? Isso não é. Então, eles estavam lá num evento, né, cujo anfitrião é um bilionário que disse que em 2023 o Brasil vai ter outro presidente. Estavam lá, depois dessas outras todas as questões que eu falei, trazendo mais esse dado de insegurança, dizendo que o inimigo é o presidente, porque a deputada Tabata Amaral perguntou como é que a gente faz para que o Bolsonaro não ganhe, uma coisa assim, né, para tirar o presidente de lá, etc. e tal. E o ministro respondeu numa boa. Não, porque o inimigo, porque o bem, não sei o quê. Então não adianta negar. Eles colocaram, né, o Supremo e o Congresso, mais tardiamente, mas colocou também este fator de insegurança e de suspeição contra a liberdade da democracia, da eleição. E aí está formado um cenário que, evidentemente, nenhum de nós quer que se consuma, que é um cenário de conflito. Se essas instituições não funcionarem, alguém vai ter que fazê-las funcionar, alguém vai ter que zelar pelas regras, né? Ninguém quer que a democracia brasileira seja levada por uma enxurrada aí de manobras pouco transparentes. Análise agora da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, o presidente ele não fala apenas como uma opinião pessoal, né? O presidente representa milhões de pessoas que pensam como ele. Eu também desconfio das urnas. Claro que eu vou desconfiar das urnas porque eu até poderia não desconfiar, viu, Vitor? Mas essa resistência que nós temos visto nos últimos meses, né? Essa forçação para que o Congresso não deixasse passar outras camadas de transparência no nosso sistema eleitoral, como o voto em papel auditável, a contagem sob escrutínio público, né, ali mesmo nas sessões eleitorais, isso tudo levanta, né, um pouco a pulga atrás da orelha. Mas por que tanta resistência? Não apenas nisso, mas a resistência em calar o debate, né? Não pode falar, é fake news, vai derrubar o vídeo, vai derrubar o perfil, vai cancelar a sua inscrição no YouTube, enfim, vai derrubar o canal, vai abrir processos. Por que isso? Né? Por que isso? Talvez se eles tivessem simplesmente deixado o debate correr e mostrado, não, olha, nós vamos mostrar para vocês que as urnas são seguras, não tem problema, pode passar no Congresso, vamos discutir, mas não. A resistência foi de proporções bíblicas, né, em não deixar o debate seguir. E aí fica o questionamento dos relatórios das Forças Armadas. Nós sabemos que são 2 relatórios, mais de 700 páginas. Um relatório foi sob sigilo para a Comissão de Transparência Eleitoral, o outro não foi, mas quando chegou também na Comissão de Transparência Eleitoral do Barroso e do Alexandre de Moraes, eles colocaram sob sigilo. E aí fica o questionamento, por que sob sigilo? Todos os outros relatórios ali
feitos por essa comissão, com participação de pessoas também da sociedade civil, da própria Polícia Federal, todos os relatórios continuam sob sigilo. E por quê? O que o povo não pode ver? O que os cidadãos, os eleitores não podem ver? Continua esse questionamento, ele continua aí perturbando as pessoas. E aí o presidente fala em liberdade e, sem dúvida nenhuma, Vitor, diante do que aconteceu na pandemia, diante do que vem acontecendo, essa perseguição a parlamentares que apoiam o governo, a cidadãos que apoiam o governo, a veículos livres de imprensa, a palavra liberdade estará nas cédulas esse ano, sim, até porque o ex-presidiário Lula, ele fala que vai regular a mídia, que é preciso regular a mídia, não apenas a mídia, mas as redes sociais. E só para finalizar, Vitor, não sei se a nossa audiência vai lembrar, mas eu não lembro os números, mas recentemente foi feita uma pesquisa. Qual instituição que o povo mais acredita hoje no Brasil? E exatamente as Forças Armadas ficaram lá em cima, sobrando, bem longe de qualquer outra instituição no Brasil, e isso, claro, perturba demais os ungidos do Supremo Tribunal Federal. E a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, compadre Zé, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. Nessa mesma pesquisa mencionada pela Ana Paula, o Supremo aparece muito mal, muito mal. Por quê? Porque a maioria do povo tem a percepção de que o Supremo deixou de ser um tribunal para ser composto por juízes, para ser um partido formado por militantes. A maioria dos ministros age assim, e eles controlam o Supremo. Estas declarações do Bolsonaro são uma justíssima e compreensível reação à insegurança jurídica e à insegurança eleitoral decorrentes das decisões do Supremo que contrariam escancaradamente o que está na Constituição brasileira. Diariamente, o Supremo não para de desrespeitar a Constituição, não para de invadir a esfera de atribuições do Legislativo e do Executivo e não para de mostrar que quer impedir que o presidente Bolsonaro dispute a eleição. O que declarou o ministro Barroso, nesse encontro a que se referiram os meus parceiros aqui do programa, o que ele declarou é gravíssimo. Ele se coloca como o bem, representante do bem, contra o mal. O mal é o Bolsonaro. De quem que ele estava falando? Do demônio? Era ele estava, por acaso, pronunciando algum sermão, né? Ele agora é líder religioso. O líder dele é o João de Deus. Tem o nome de Deus no nome, mas é uma blasfêmia. Pois bem, se ele acha que está certo, que ele representa um poder que empurra o Brasil para o bom caminho, ele sabe, portanto, por consequência, ele sabe quem deve ser presidente e quem não deve. No momento em que se diz uma coisa dessas, um ministro do Supremo, o Supremo precisa ser enquadrado pela Constituição. Pela Constituição. Ele não pode tudo, não. Pode muito, mas não pode tudo, repito. E nós vamos ver esta semana, vamos assistir amanhã, né, Vitor? Julgamento do deputado Daniel Silveira, nós teremos a comprovação do que pensa, do que o Supremo pretende. Se ele condenar ilegalmente o deputado Daniel Silveira, o Supremo condenar, se ele respaldar as decisões inconstitucionais do Alexandre de Moraes, então vai estar vigorando mesmo aquele negócio de um por todos e todos por um, né? Como disse numa frase extremamente infeliz, uma declaração infeliz, o presidente Luiz Fux. É hora de mostrar se o Supremo terá de mostrar se está defendendo a Constituição ou afrontando a Constituição.
Se o deputado Daniel Silveira for condenado, o condenado real será o Supremo Tribunal Federal. E a Constituição tem soluções para isso também, porque nenhum poder pode se sobrepor aos outros sem afrontar, repito, a Constituição.